Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Eu tenho falado nesse Salmo 91 sobre alguns detalhes que me chamam a atenção. É tão difícil o sentimento de não pertencimento, de não proteção. É tão difícil. Você está num lugar e chega alguém para convidar todo mundo do seu trabalho, imagine. E só você não recebe o convite. É tão difícil não pertencer. Ou você está num ambiente onde você tem a sensação que você não está protegido. Eu já fiz um processo de acampamento num lugar, o lugar era muito bonito, mas havia uma festa muito grande ao nosso redor e pessoas passavam a madrugada toda. Eu não consegui dormir. Era um sentimento de não proteção. Uma outra coisa que me chamou a atenção, que marcou muito a minha vida, eu fui pregar numa igreja no estado de São Paulo, uma igreja muito carinhosa, caridosa, um povo bom. Era uma igreja pequenininha, mas aquela igreja, ela era bem, mas bem em frente a um cemitério. E o pastor me fez um convite interessante. Ele disse: "Vamos fazer um turismo no cemitério?" Eu fui com ele para aquele cemitério e, à medida que ia passando com ele, aquele cemitério é muito visitado durante a noite, porque é uma cidade extremamente, é um local extremamente ah, noturno, as pessoas caminham muito por aquela cidade. O cemitério ele tem muito atrativo na parte arqueológica, na parte de engenharia. E quando eu passava naquele lugar, ele dizia que muitas pessoas têm medo do cemitério, porque o cemitério traz muito desconforto durante a noite. E engraçado, esse mito de termos medo do cemitério é porque nós temos medo dos mortos. Enquanto nós deveríamos ter medo dos que vivem com sentimento de morte, dos que vivem sem a doçura dos vivos, mas com a amargura daqueles que aparentemente estão mortos. Então, por falar nessa questão do Salmo 91, que eu não devo ter medo do pavor noturno, ontem eu fiz uma breve explicação sobre isso e eu queria falar sobre se continuar falando sobre esse pavor noturno. Amanhã, se Deus quiser, nós vamos falar da seta que voa de dia. Mas quando você pensa nesse contexto, não te assustarás do pavor noturno. Não tenha medo, não se espante de todas aquelas questões que podem vir durante a noite, de todas as questões das criaturas que vêm como ameaça durante a noite. Engraçado que, se formos pensar com muita sinceridade em quem nós somos seres, nós somos criaturas extremamente frágeis. Nós somos pessoas que, tanto de dia quanto à noite, nós somos frágeis. Eu conheço uma família, eles eram muito felizes e continuam sendo, mas eles carregam uma dor, porque um dos irmãos daquela família, ao passar por uma das avenidas daquela cidade, começou a chover e ele foi se guardar um pouco da chuva numa marquise. E aquela marquise, uma pequena laje, caiu justamente no lugar onde ele estava e ele morreu. Então nós somos frágeis porque nós podemos, ao buscar abrigo num lugar, ali ser a nossa morte. Então somos frágeis porque muitas coisas, principalmente durante a noite, como eu falei ontem, nos causam medo, temor, pavor. O perigo que vem da noite, os horrores, os alardes, os alarmes, as coisas que podem acontecer durante a noite são muito mais poderosas do que aquelas covas que eu vi naquele cemitério. Os temores que são convertidos em pavor, os temores que são convertidos em muita dor, deveriam ser convertidos em doce consolação do Espírito Santo. Muitas vezes, as questões que vêm até das trevas espirituais, muitas vezes as questões que vêm por enfrentamentos espirituais, que eu não vou falar aqui, mas terminam nos distanciando da graça e do amor de Deus. Sentimento que deveriam ser impermeáveis, sentimentos que deveriam ser totalmente
mas muito e profundamente, totalmente protegidos pelo pensamento, pela consciência, pelo sentimento, pela certeza de que Deus é quem cuida de nós. Deveríamos viver com uma bênção indescritível, eu diria que indestrutível, de que Deus, só Deus, cuida de nós. Deveríamos suportar as ameaças, deveríamos suportar os pensamentos que vêm dessa assombrosa, desse medo, desse pavor noturno, quando deitarmos-nos na nossa cama, olhando ao teto, sem saber como vamos conseguir dormir, preocupados com tantas coisas, com tantos medos, deveríamos dizer: se Deus é por mim, quem será contra mim? Deveríamos desfrutar de uma paz de Deus, de uma proteção de Deus, no entendimento psíquico. A nossa fé deveria ser reforçada com o pensamento: eu não estou sozinho na vida. Eu não estou desprotegido na vida. O fato de não entender, o fato de não ter o controle, não tira de mim a certeza de que eu não estou sozinho na vida. O fato de muitas vezes me sentir inadequado, o fato de perceber às vezes que eu não dou conta das situações, do excesso de pensamento, isso não deveria retirar de mim que o terror noturno não é mais forte do que a luz do dia da pessoa de Jesus. Eu posso simplesmente viver com medo do escuro, porque eu já tive medo do escuro, mas o que o Salmo está dizendo é que é muito mais do que a ausência de luz ou medo de escuro. O que o Salmo está dizendo é que eu não devo ter o pavor noturno. Eu não devo temer as trevas. Eu não devo temer o mal. Eu não devo temer o maligno, porque Deus está comigo. E isso não deve retirar de mim o mal ou o maligno, não deve retirar de mim a certeza e a convicção prática de que Deus está comigo. Eu não estou sozinho na vida. Obrigado, Senhor, por essa gota, pelos meus irmãos queridos. Derrama a tua graça e nos livra do pavor, do medo noturno, em nome de Jesus. Amém. Grande abraço, pessoal.